A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou aqui para comentar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica da classe dos jovens. É claro que eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos entender sobre um perfil de um homem de Deus. Vamos compreender sobre a liderança de Josué, sobre esse homem que foi chamado por Deus no deserto. E o tema da nossa lição é um homem ou um líder formado no deserto. Vai ser uma bênção. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos. Vamos estudar juntos a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos jovens. Estamos finalizando o trimestre. E na lição de número 12 nós vamos estudar sobre o tema um líder formado no deserto. Vamos analisar o perfil de Josué. Na lição passada, lição de número 11, nós compreendemos sobre o perfil de Moisés. Hoje nós vamos analisar o perfil desse homem de Deus que foi chamado pelo Senhor no deserto, foi formado por Deus para exercer uma grande liderança frente aos israelitas. E eu acredito que nós vamos retirar lições assim poderosas para podermos utilizar na escola bíblica dominical. É muito importante a gente analisar alguns aspectos aqui. Nós vamos compreender a respeito dessa biografia de Josué. Não vamos entender muito bem a respeito do seu nascimento, a respeito da sua origem, mas o que nós vamos entender sobre a sua formação nessa lição é sobre o seu caráter desenvolvido por Deus no deserto como um grande líder do povo hebreu. E sobre esse aspecto nós vamos trabalhar juntos em sala de aula. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário. Fico muito feliz em conhecer você, saber que você está estudando, entender também alguns questionamentos que você de repente tem ao decorrer da lição. Você pode colocar aí. Eu fico muito feliz em receber as suas mensagens. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 12. É importante a gente entender que a lição de número 12 é a penúltima lição desse trimestre e é necessário a gente apresentar para os nossos alunos o texto bíblico da lição. Você, professor, é servo da palavra. Observe que a sua lição tem 3 objetivos específicos. Apresente para os seus alunos, também tenha eles em mente. E observe que a sua lição possui 3 pontos. Dica prática. Apresente aí em sala de aula o tema da lição, ponto a ponto, e isso vai te ajudar, porque o aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então vamos que vamos? Vamos estudar o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: um jovem valoroso. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que vamos observar o perfil de Josué, retirando alguns aspectos, algumas lições da sua vida para aplicar na vida dos nossos alunos em sala de aula. Fique atento a isso. Esse primeiro ponto está dividido aí em 3 subtópicos e a gente vai explicar subtópico a subtópico aqui para você. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto dentro desse argumento do perfil de Josué como um jovem valoroso. Um jovem cheio de confiança. Esse é o primeiro subtópico. É interessante que quando analisamos o perfil de Josué, compreendemos que ele era um jovem cheio de confiança, corajoso e temente a Deus. É importante você analisar o texto bíblico, apresentando a palavra de Deus para os seus alunos. Números 27, versículo 18, demonstra confiança, demonstra também a responsabilidade que esse Josué possui diante do Deus vivo e diante também do povo hebreu, mesmo sendo jovem, mesmo sendo seduzido pelas paixões dessa vida. Ele decide servir a Deus de todo o coração. A primeira referência bíblica que fala a respeito de Josué também está nas Escrituras. Êxodo 17, versículo 9, quando Moisés ordena aos israelitas a pelejarem contra os amalequitas. Quem aparece nesse episódio? Josué.
Entendemos também, ao perfil das Escrituras, que Josué era um jovem, um homem de Deus, treinado na arte da guerra. Muitos até entendem que Josué era especialmente alguém responsável, além do que era um especialista em trabalhar com o exército hebreu. Todas as referências que você encontra a respeito dele, você percebe também que ele era um homem de guerra, à luz das Escrituras. Era um homem que temia a Deus e era um homem que encarava com franqueza, encarava com verdade a sua responsabilidade frente à liderança do povo hebreu e sendo obediente à sua liderança maior, que era Moisés. No Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, repete-se aí um episódio muito parecido com esse do Antigo Testamento sobre a questão de Moisés e Josué. Nós encontramos no Novo Testamento o exemplo de Paulo e de Timóteo. Comparando os dois, nós compreendemos que tanto esses dois servos de Deus temiam o Senhor e encaravam com responsabilidade o ministério a serviço da obra de Deus. Aqui você pode aplicar um aspecto muito interessante em sala de aula. Como é importante o jovem cristão entender a responsabilidade do chamado, o jovem cristão entender a responsabilidade da sua vocação. A vocação é importantíssima para o ministério cristão. Deus ainda chama jovens, Deus ainda levanta servos responsáveis, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, responsáveis também em obedecer à sua liderança. Fazendo isso, avance, vá para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando o perfil desse homem, desse jovem temente a Deus, de acordo com o seguinte assunto. Josué era um jovem que gostava de estar na presença de Deus. Esse é o diferencial desse rapaz. Esse é o diferencial de Josué, à luz das Escrituras. É o diferencial também de Timóteo, lá no Novo Testamento. O jovem cristão precisa amar estar diante da presença de Deus. Todas as vezes que Moisés subia para buscar a presença de Deus no monte, quem acompanhava? Josué. Todas as vezes que Moisés estava diante do Senhor falando face a face, quem estava próximo? Josué. Josué tinha um interesse de estar próximo da presença de Deus. Ainda que o próprio Deus ainda não falasse com ele por meio da revelação, por meio desse período, Josué sempre estava com esse desejo de estar próximo ao seu líder Moisés e próximo a Deus na sua presença. É interessante que, à luz das Escrituras, no Novo Testamento, nós encontramos o Paulo orientando o Timóteo que nós precisamos também estar sempre próximos da presença de Deus, estar desfrutando desse momento. E como nós podemos estar desfrutando desse momento? Em oração, em busca contínua da palavra de Deus, o estudo bíblico, analisando as Escrituras, fazendo a nossa devoção diária ao Senhor. Vamos analisar a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse perfil de Josué e descrever isso em sala de aula à luz das Escrituras com os nossos alunos. Êxodo 24:13. Todas as vezes que Moisés ia buscar o Senhor, Josué estava próximo, presente. Josué buscava a presença de Deus, estava perto do seu líder para poder desfrutar de um momento precioso com Deus vivo. Como é importante desfrutarmos desse momento diante da presença de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7, está até na sua lição. Nós entendemos à luz das Escrituras, à luz também da Antiga Aliança, que o sacerdote tinha por obrigação estar na presença de Deus. Mas o perfil de Moisés e o perfil de Josué é diferente. Eles estavam diante da presença de Deus não por obrigação, por serviço, por ministério. Não, eles estavam diante da presença de Deus por prazer, porque eles ansiavam estar com o Senhor, perto de Deus. Esse é o nosso foco. Devemos estar servindo a Deus por prazer. Eu não vou para o culto por obrigação. Você, jovem cristão, não vai para o culto por obrigação. Ir por obrigação não é essencial. O que é essencial é ir porque você possui em seu coração o prazer de estar na presença de Deus.
Você frequenta a escola bíblica não por obrigação, mas por prazer. Você vai para o culto de ensino bíblico aprender da palavra não por obrigação, mas por prazer. O próprio Josué e o próprio Moisés possuíam esse perfil. E nós precisamos descrever isso em sala de aula, para que os nossos alunos entendam que é importante estar na presença do Senhor, porque desejamos estar diante da presença do Senhor. Fazendo isso, avance para o terceiro subtópico aqui do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Josué era submisso a Deus e submisso ao seu líder. O perfil de Josué é fantástico. E é claro que, analisando esse perfil, nós podemos também tirar lições espetaculares para aplicarmos em nossa vida e na vida dos nossos alunos. É muito importante sermos submissos à voz de Deus, obedecer o Senhor, à luz da sua palavra. Mas é interessante que Moisés era servo e ele obedecia também à voz do seu líder. Ele honrava a sua liderança. Os nossos jovens cristãos, até mesmo eu e você, precisamos também honrar a nossa liderança. Você precisa honrar a sua liderança pastoral. O jovem cristão que está com você precisa aprender a honrar a liderança pastoral. A liderança que está acima de você, que foi estabelecida por Deus. Moisés obedecia a Deus e Josué obedecia a Moisés, porque Moisés foi estabelecido por Deus. Isso é interessante. Ele não apressava o passo. Ele não se achava melhor do que Moisés. Muito pelo contrário, ele era servo e possuía esse coração de serviço, exaltando a Deus e sendo liderado por Moisés. Êxodo 19:7, você percebe que Josué era tão fiel a Deus e fiel a Moisés que em ocasiões de guerra ele estava lá, junto com o seu líder, em momentos difíceis, servindo a Deus e também ombro a ombro com a sua liderança. Números 11:28. Quando Moisés estava passando por um momento difícil, Josué não abandonou o seu líder, muito pelo contrário, ele estava lá, ao lado da sua liderança, ombro a ombro, para poder vencer os desafios que se levantam na obra de Deus. Números 13:16. Em momentos difíceis, em momentos de luta, o Josué estava junto com a sua liderança, exercendo esse ministério de fidelidade a Deus e fidelidade também ao seu líder. É muito importante compreendermos isso aqui à luz da palavra. E como é rico entender o que as Escrituras também nos revelam. Observe isso, apresente em sala de aula esse ponto de número 1 para os seus alunos, apresente também o pense, o ponto importante, e avance. Vá para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, ainda analisando o perfil de Josué. Põe a tua mão sobre ele. Esse segundo ponto, ele analisa o momento exato em que Deus separou Josué para a liderança. É claro que Josué não apressou o passo. É claro que Josué ele não passou à frente da sua liderança maior, que era Moisés. Ele aguardou o momento certo, o momento em que Deus confirmaria o seu chamado. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. E descrevendo esses argumentos, vamos aplicar na vida dos nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. Escolhido pelo Senhor. Foi Deus que separou Moisés para uma grande obra, para exercer uma liderança frente aos israelitas. E o mesmo Deus que separou Moisés como liderança maior, foi o mesmo Deus que separou também Josué, confirmando a sua vocação e estabelecendo o seu chamado. É interessante que vocação é algo que nós exercemos para um ministério. Por exemplo, você pode ser vocacionado para o ensino da palavra. Você pode ser vocacionado para a área do louvor. Você pode ter a aptidão, a vocação para a pregação. Isso é vocação. Mas chamado é algo mais específico. É algo que Deus estabelece com os seus servos. Chamado é um pouco diferente de vocação, apesar que passa pela vocação. O chamado é algo específico para alguém. Por que estou descrevendo isso? Deus chamou Moisés e vocacionou Josué. Na hora certa,
Deus vocacionou Josué e, vocacionando seu ministério, Deus confirmou através de um chamado. Como assim? Muitas pessoas hoje são chamadas por Deus para a obra de Deus. E várias pessoas também são vocacionadas. Eu sou vocacionado para a área do ensino. Você é vocacionado também para a área do ensino, a área do louvor ou exercer o ministério na sua igreja. Mas o chamado de Deus é confirmado por Deus quando Deus separa você ou alguém na sua igreja para uma obra específica, como por exemplo a obra do pastorado. Nem todo mundo que está na igreja pode exercer o ministério pastoral, o ministério do exercício frente a uma obra. Deus chama alguns para esse exercício. O ministério pastoral é uma chamada específica. Por que estou explicando isso? Josué era vocacionado, estava frente a frente com Moisés, lado a lado, lutando e pelejando, mas quando chegou o momento, Deus chamou Josué para exercer a liderança maior, para ser o líder do povo hebreu, para ter o contato direto com Deus. Isso é chamado. Vocação é o exercício do ministério. Deus nos chama para a vocação. Somos vocacionados para áreas específicas na obra de Deus. Mas o chamado é algo tremendo, é algo que Deus chama e separa, e é o que aconteceu aqui com Josué para essa obra específica, para esse ministério de liderança entre o povo hebreu. Números 27, 18. Observe, até esse momento Josué era vocacionado para o serviço. Ele cooperava na obra de Deus. Ele era um obreiro auxiliar. Ele era um líder auxiliar junto com Moisés. Mas a partir desse texto bíblico, você percebe que Deus manda separá-lo. E ele ainda orienta Moisés para esse chamado. Ele orienta Moisés para pôr a mão como confirmação sobre Josué, como confirmação de uma chamada, como a confirmação de um ministério que Deus estava estabelecendo sobre ele. Gente, eu espero que Deus te use poderosamente na sua vocação. E se for da vontade do Senhor, Ele vai confirmar o chamado dele para a sua vida. É claro que existem pessoas que possuem chamados específicos. Chamados para a itinerância, chamados, por exemplo, para a área do ensino, chamados, por exemplo, para a área do louvor. E existem pessoas que exercem esses mesmos ministérios sem uma grande responsabilidade, mas exercem esse ministério com clareza, com realidade e também exercem esse ministério com verdade. E esse ministério, sendo exercido assim, ele é exercido pela área vocacional, pela aptidão que a pessoa possui. A partir dessa vocação, Deus confirma esse ministério como ele confirmou com o próprio Josué. Sabendo disso, avance. Vá para o segundo subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Ser líder também é encarar os desafios. Josué foi separado, chamado para uma grande obra. Interessante que você pode ler até Josué capítulo 1 até o versículo 9 sobre a questão específica desse chamado que Deus dá para Josué, quando Deus separa ele para uma grande obra. Mas sendo separado para a grande obra, exercendo o ministério que Deus lhe concedeu, você percebe que Josué passa agora a encarar desafios. E um grande desafio que Josué tem é conduzir o povo hebreu para tomar posse de Canaã, tomar posse da terra prometida. E claro, tomar posse daquilo que Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Josué tem uma grande responsabilidade. E tendo essa responsabilidade, Josué encara os desafios com verdade, com clareza. Encara os desafios como um homem de Deus, responsável, para que Deus possa ser glorificado através da sua vida. E quando nós lemos sobre Josué, entendemos muito bem que Deus conta com pessoas corajosas, não com pessoas atrevidas. Deus conta com jovens corajosos, que encarem o chamado com responsabilidade. O chamado não é estabelecido por idade, mas por dedicação à vocação.
O chamado é estabelecido por Deus, assim como ele estabeleceu na vida do próprio Josué. Sabendo disso, avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando esse chamado que Josué possui, dado pelo próprio Deus. Um coração obediente. Deus confirma o chamado de Josué por causa da sua obediência, por causa do seu serviço. Quando analisamos as Escrituras, encontramos várias passagens, especialmente uma que nós vamos destacar, sobre a obediência de Josué. Número 32, 12. Você percebe que Josué se levanta como um servo fiel, obediente à sua liderança, obediente junto com Caleb, para poder exercer a vocação que Deus lhe concedeu. Ele é diferente dos demais da sua geração. Ele é obediente à sua liderança, obediente a Deus. E Deus conta com pessoas obedientes. Deuteronômio 28, 1 ao 14. Josué conhecia a palavra de Deus. Aquele que é obediente conhece a palavra e obedece à palavra. E o princípio para a bênção de Deus na sua vida é exatamente o princípio da palavra. Passa pelas Escrituras. É muito importante entendermos a Bíblia, conhecermos a palavra, obedecermos às Escrituras para sermos fiéis a Deus. A nossa geração precisa ser obediente. Josué fala sobre a obediência. Josué vive a obediência. Sendo fiel a Deus, Deus lhe exalta e confirma o seu ministério. Descreva isso em sala de aula, apresente também o pense e o ponto importante e avance para o último ponto da sua lição aqui na classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Josué é fortalecido. Esse ponto nós vamos analisar como Deus anima o coração de Josué, como Deus envia a sua palavra para poder orientar Josué nesse exercício, no chamado, na grande obra que Deus lhe confiou. Vamos analisar isso em 3 subtópicos, descrevendo em sala de aula para os nossos alunos. O primeiro subtópico, aqui no ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Deus pede que o próprio Moisés anime Josué para esse grande chamado, para esse grande exercício da obra de Deus. Deuteronômio 3, 28, foi Deus que ordenou Moisés a animar Josué e fortalecê-lo para essa grande obra. E como nós podemos ser animados e fortalecidos para a grande obra? Através do estudo bíblico, através da capacitação ministerial. É muito importante que o obreiro, que o líder de jovens, que o cristão em si, se capacite, busque recursos, faça cursos de capacitação, especializações para o exercício da obra de Deus. Ser chamado é algo maravilhoso, mas ser chamado não significa que você vai deixar de se lapidar, de se trabalhar pelo Espírito de Deus, analisando e conhecendo e aprofundando ainda mais nas Escrituras. Avance para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Deus promete ir adiante de Josué. Deuteronômio 31, versículo 8. O mesmo Deus que abençoou o ministério de Moisés era o mesmo Deus que também estava abençoando o ministério de Josué. Como cristão, nós precisamos entender que a obra ela é de Deus. A obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. E nós precisamos compreender muito bem que esse ministério, que essa vocação, é dada por Deus. Esse chamado é dado pelo Senhor. E esse chamado é confirmado pelo próprio Deus. O coração de Josué se anima porque o próprio Deus está confirmando esse ministério, dizendo que ia adiante do próprio Josué. Você vence batalhas quando a presença de Deus está com você. E se a presença de Deus estiver com você, vá adiante. E é claro que você vai entender que Deus nunca vai te abandonar e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Avance para o terceiro e último subtópico aqui do ponto número 3 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A nobreza de Josué. É Josué que consegue conquistar a terra. É Josué que consegue ouvir a voz de Deus.
É Josué que consegue conduzir o povo hebreu para o exercício do ministério cristão, ou do ministério na obra de Deus. Nós precisamos compreender que aquele que é chamado por Deus precisa exercer esse ministério com nobreza. Deus lhe deu um foco, Deus estabeleceu para você uma liderança. E quando Deus fala diretamente com o líder precisa compreender sabiamente a voz de Deus. Josué obedece à voz do Senhor analisando as Escrituras, lendo a palavra. Josué obedece àquilo que a Bíblia diz, analisando de dia e de noite. Josué tem nobreza em conquistar as terras que Deus tinha estabelecido. Josué é capaz porque Deus confirma esse ministério. Fale sobre isso em sala de aula e eu acredito que Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus, descrevendo a palavra. Lembre-se também que você é um Josué de Deus, que o seu aluno é um Josué de Deus, que foram chamados pelo Senhor para o exercício de uma grande obra. Leia o texto de Josué, capítulo 1, versículo 1. Você percebe que Josué é descrito como servo fiel ao Senhor, servo de Deus. Seja também um servo de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Até semana que vem, na última lição desse trimestre. Já quero lembrar você que eu já estou gravando as lições do segundo trimestre da CPAD em 2019. É só você procurar aí no canal. A gente sempre grava antes, deixa disponível para você ter acesso no momento que você precisar. Gente, um beijo no teu coração. Estou gravando as lições de adultos, jovens e juvenis. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau, tchau.